Já. Então, vamos lá. Então, vou deixar essa definição escrita aí que a gente vai precisar dela, tá? Beleza? Então, agora, o resto da construção, eu vou fazer, como eu disse, vou fazer de flash, tá? Por razões que eu já vou explicar mais. Mas a coisa importante a entender o que leva, que é a questão da problematização, né? O que leva a essa definição? Uma necessidade de ter que inventar um novo tipo de objeto para dar conta de uma coisa que o objeto anterior não dava conta, que é aquela parada de comensurado, etc. Beleza? Tá? Então, isso é uma coisa importante para entender. Em todas as construções, então, inteiro, é para dar conta de uma nova coisa, certo? Que é a subtração racional, para dar conta de uma nova coisa, que é a divisão, aqui também. Tá? E a outra coisa, depois eu quero falar mais sobre isso. E a outra coisa é que essa construção segue aquele mesmo roteiro das outras, que o PowerPoint está desenhado bonitinho, tá? Que a gente, até agora, a gente construiu R como conjunto, tá? Por que eu estou dizendo que a gente construiu R como conjunto? Porque a gente definiu quem são os elementos de R. Os elementos de R, para mim, são os cortes. Tranquilo? Beleza? E que aí, no final da construção, eu vou identificar, como eu falei agora antes do intervalo, alguns desses cortes com números racionais e alguns desses cortes com os novos objetos, que serão os números racionais. Beleza? Isso é a primeira parte, é o primeiro passo da construção, que é igualzinho a outra. Beleza? Agora, o que a gente quer fazer é construir R como estrutura. Tá legal? Beleza? Que foi o mesmo passo a passo que a gente fez em todas as construções, que é definir soma, produto e relação de ordem. E quando a gente definir isso aqui, soma, produto e relação de ordem, finalmente a gente vai poder dizer que essa estrutura constitui um corpo ordenado completo. Beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? Igual às outras. Se no final da construção dizer o que a gente falou, que era um anel ordenado. No final da construção de que a gente falou? Que era um corpo ordenado. R é um corpo ordenado, mas além disso tem uma outra propriedade, que é a completude, tá? Então nessa parte da aula é sobre isso que eu quero falar. Beleza, pessoal? Então, o que a gente teria que fazer agora? A gente tem que definir soma, produto e relação de ordem. Tá legal? Tranquilo? Tá? Eu tenho que mostrar, deixa isso completo aqui, eu tenho que mostrar agora, né, como eu disse, que R é um corpo ordenado. Mas vamos deixar isso completo para falar dele daqui a pouco. Essa parte de que R é um corpo ordenado eu vou passar voando, tá? Por que eu vou passar voando? Porque essa parte é super chata. Só por isso. Tá? Tranquilo? Então só quero... E no livro do Cássio está tudo feito detalhadamente. Se vocês quiserem ver as demonstrações, e as demonstrações são bem chatas mesmo. Tá? Tranquilo? E as definições são chatas. Então, uma coisa, só para comentar, uma coisa que me incomoda muito é quando um livro, em vez de assumir que não está fazendo que o negócio é chato, diz que vai axiomatizar, mas não é axioma. Axioma é um negócio que você não pode provar. Se você pode provar, não faz sentido você dizer que vai axiomatizar, certo? E esses livros de análise fazem exatamente isso, axiomatizam. Mas é muito mais fácil dizer, olha, isso aqui é chato, não vale a pena a gente perder nosso tempo, então não vamos fazer, tá? Beleza. Só que eles querem guardar o sonho de que eles fazem tudo. Esse fetiche, né? É tipo assim, por que não ser honesto, né? De ser. É que eu tô tentando ser, não vou fazer porque é chato pra caralho.
Não agrega, né? Não agrega, exatamente. Não agrega, porque a principal ideia é essa, que eu estava falando agora. O principal de entender isso aqui é que em cada passagem dessa que nós fizemos de R para Z, de Z para Q, de Q para R, nós precisamos inventar um novo tipo de objeto para dar conta de algo que o objeto que já existia não dava conta. Beleza? Isso é uma coisa para entender. E a outra coisa é esse roteiro que a gente tem que seguir, que está agora, é entender por que a gente tem que seguir esse roteiro. Porque é isso, eu quero definir como conjunto, como estrutura. Então, o que significa definir como estrutura? Significa definir operações de relação de ordem e provar aquele montão de propriedades. Beleza, pessoal? Certo? Então, entender que você precisa fazer isso. Agora, botar a mão na massa e fazer não é tão importante. Não agrega, como o Michele falou. Beleza? Só isso. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, como é que a gente define soma de dois cortes? Só vou dizer assim, só para vocês terem uma ideia da complicação que é isso, tá? Como é que a gente define soma? A gente define soma assim, ó, eu tenho A e B, dois cortes, tá? Lembrando que o que eu estou chamando de R é o conjunto de todos os cortes. E os cortes para a gente é o que a gente vai chamar de número real, tá? Mas por enquanto, ao longo da construção, esse número real ainda tem aquela cara esquisita, certo? Que é essa cara dada por aquela definição. Então, para a gente, um corte, que é aquilo que a gente vai associar com o número real, é um subconjunto de Q satisfazendo aquelas três propriedades. Está de boa? Aí você está colocando como elemento do GES o corte. O corte não um número, é um corte. Porque no final um número vai ser um corte. Vai se identificar. Vai se identificar, exatamente. Então, o que eu estou fazendo? É porque eu meio que pulei essa parte dele. Eu defini um corte. Aí eu chamei de R, isso aqui, ó. R, para mim, por enquanto, é o conjunto de todos os cortes. Entendeu? Certo? Eu estou chamando isso de R. Aí no final um corte vai virar um número. Aí tudo fica resolvido. Beleza? Sim, mas eu estou chamando R de conjunto de todos os cortes. Beleza? O Cássio até nem usa a letra R inicialmente, ele chama de ômega, se não me engano. Aí depois que ele vai chamar de R, mas ele não precisa. Eu estou chamando de R conjunto de todos os cortes. Aí no final um corte vai ser um número. E aí pronto. Beleza? Certo? Mas por enquanto, um elemento de R, que é um corte, é o quê? É uma coisa com aquela cara surreal. Tranquilo? Beleza? Então como é que eu defino a adição de dois cortes? Primeiro eu vou pensar daquela maneira, né? A adição eu quero definir como uma operação binária interna, que é isso aí, igual a gente fez nos outros. Tranquilo, pessoal? Certo? Que associa dois números reais, que para a gente, por enquanto, são cortes, a um número real também. Tranquilo? Então eu vou definir assim, ó. A mais B. Então, olha só. A é um subconjunto. Vou fazer o desenho primeiro. Então, vou fazer o desenho aqui do lado. Ó. A é um corte. O que é um corte? É um subconjunto. Aqui são os números racionais, tá? Então, A é um subconjunto dessa forma aí, beleza? Certo? E B é um outro subconjunto dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? São dois cortes. E no final, como o Marcelo está falando, eu vou identificar esses cortes como seu separador. Tá? Então isso aqui, que esse separador, ele pode ser tanto número racional como número irracional. Mas por enquanto, para mim, é nessa situação que eu estou. Tá? Então, como é que eu vou definir um corte? Eu vou pegar todos. Mas de quando eu vou botar o zero aqui, só para ficar. Eu vou pegar um elemento
aqui que eu vou chamar de P e um elemento qualquer daqui que eu vou chamar de Q, tá? Beleza? Aí eu vou somar esse P com esse Q, faz de conta que o resultado dá aqui. Tranquilo? Beleza? Tá? Aí faz de conta que esse separador aqui, vou botar uma coisa bem boa, tá? Esse separador aqui é 2 e esse separador aqui é 3, a extremidade superior. Tranquilo? Certo? Então, quer dizer que os elementos do corte A vão até o 2, os elementos do corte B vão até o 3, tá? Se eu somar um elemento qualquer do corte A com um elemento qualquer do corte B, vai até onde? 5, que é exatamente o que eu quero definir como soma de A mais B, beleza? Então, como eu vou definir a soma de A mais B? Eu vou pegar todas as somas possíveis de um P que está aqui com o Q que está aqui, entendeu? Então, o A mais B, ele é definido assim, ó. Beleza? Tranquilo? Certo? Isso aí é até razoável, tá? Porém. Calma, tem vários poréns. Mas beleza, geometricamente deu para entender isso aqui? Certo? Tranquilo? Tá? Então, beleza mesmo? Não vou me alongar muito nisso, mas o primeiro porém é que eu tenho que demonstrar para essa soma ficar bem definida, eu tenho que demonstrar que esse conjunto aqui é um corte. Porque nem todo subconjunto de R é um corte. Então eu tenho que demonstrar que quando eu pego dois cortes e faço essa construção, o resultado também é um corte. Então eu tenho que provar que esse conjunto aqui satisfaz aquelas três propriedades. Beleza? Primeira coisa. Tranquilo? Isso já é mega chato, porque cada coisa que eu vou fazer eu tenho que provar aquilo ali. Tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Agora vamos à parte mais chata, que eu não só vou falar. Então, essa ideia aqui funciona para definir soma. Agora, vocês acham que se eu imitar essa ideia aqui para definir produto, ela vai funcionar? Se eu definir um produto de dois cortes. Não, ainda faltou um detalhe ali, né? Porque tem que provar que essa soma satisfaz também as propriedades todas. Exatamente, eu tenho que provar que essa soma satisfaz as propriedades todas. A soma é um produto, né? Então eu tenho que provar tudo isso, que é comutativo, elemento neutro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é super chato. Super. Na boa, entendeu? Beleza? Mas olha só, isso aqui, ó. Vocês acham que isso aqui vai dar certo para definir produto? Não. Não, por quê? Quem falou a palavra-chave? Casos negativos. Quem falou? Mateus? Guilherme. Casos negativos. Porque quando eu somar, dá certinho. Entendeu? Mas se eu multiplicar um elemento aqui com um elemento daqui, o resultado vai dar para cá. Então, se eu multiplicar 2 por 3, multiplicando todo elemento menor que 2 com todo elemento menor que 3, o resultado não vão ser os elementos menores que 6. Vai ser a reta toda. Vai ser a reta toda. Porque vão ter elementos do outro lado para multiplicar o negativo. Tranquilo? Todo mundo percebeu? Isso. Beleza, pessoal? Então, Danilo. Não. De boa? Tá. Então, olha só para ter uma ideia da complicação. Então, isso aqui não dá certo para definir produto. Tá? Então, como é que se define produto nessa construção? Olha só. Primeiro, eu defino módulo. Isso está no PowerPoint. Primeiro, eu defino módulo. Aí, uma vez definido o módulo, eu defino o produto caso a caso. Tipo assim, como se fosse a regra dos sinais. 2 positivos, 2 negativos, 1 positivo, negativo. Beleza? Certo? Que é chatão. Só que, para definir módulo, como é que é a definição de módulo? O módulo do número é o próprio número se esse número
número é maior do que zero. E o módulo é menos ele se esse número é menor do que zero. Então, antes de definir módulo, eu tenho que definir o quê? Ordem. Porque eu só posso definir módulo se eu tenho uma relação de ordem. Porque como é que eu vou saber quem é maior do que zero e quem é menor do que zero? Para definir módulo, eu preciso saber isso. Então, para definir produto, eu tenho que definir primeiro a relação de ordem, depois definir módulo, depois definir produto. E isso no meio provando todas as propriedades. Beleza, pessoal? Então, realmente é chatão. Tá? A única sorte disso, a única coisa que não é complicada disso, é justamente a definição da relação de ordem. A relação de ordem, ao contrário, é super fácil de definir. Por quê? Porque a relação de ordem, nesse caso, é a própria relação de inclusão. Beleza? Como é que eu posso dizer que esse corte A é menor do que esse corte B? Porque ele está contido. Por isso que eu falei no começo, lá, quando eu estava definindo, que se quando eu defino um corte, eu não preciso pegar um pedaço à esquerda e um pedaço à direita. Eu posso pegar um deles, porque quando eu pego um, o outro já está automaticamente caracterizado, tá? Então, eu pegar o pedaço à esquerda tem essa pequena vantagem, que é a relação de ordem fica muito fácil de definir. Se eu pegasse a direita, isso não daria certo, sacou? Então, a relação de ordem é a própria relação de inclusão. Tranquilo, pessoal? Certo? Mas aí é isso. Tem que definir adição, depois definir relação de ordem, depois definir modo, depois definir produto. Tem que ir provando que cada coisa disso é um corte, de fato, e provar todas as propriedades, comutativa, tarará, depois todas as propriedades da relação de ordem, tricotomia, reflexibilidade, tarará. Tranquilo? Então não vou fazer isso. Aí faz um TCC, né? Aí faz um TCC, exatamente. Quem se interessar no livro do Cássio, isso está tudo feito detalhadamente, beleza? Então vocês podem olhar lá, ele teve muito saco, ele merece um prêmio, beleza? Tem que provar cada caso disso. Isso. Tá? Então beleza, mas tipo assim, eu só estou resumindo o roteiro, e quando a gente tiver feito tudo isso, ou seja, provado que tem uma soma, um produto, que são comutativo, associativo, tarará, 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 elemento neutro, elemento inverso, que tem uma relação de ordem, que é reflexiva, antissimétrica, transitiva, tricotômica, monótona em relação à soma e o produto. Quando a gente vai demonstrar tudo isso, a gente estará nesse pé. Chegamos à conclusão que é repor coordenado. Beleza? Então por isso que eu falei que eu ia passar de flash nessa parte, porque eu quero falar mais dessa parte agora. O que é, afinal, essa coisa de completude? Certo? Beleza? Então é sobre isso que eu quero falar no resto da aula. Alguma pergunta até aqui? Enfim, sobre isso, está de boa no chat para falar. Certo? Só uma coisa talvez, né? Que então até aí a gente já definiu através de conjuntos. Repara, a gente fez a separação com os cortes e pela separação a gente criou os irracionais também, né? Só que a gente não tem nenhum símbolo ainda para eles. Não apareceu aqui nenhum indício em nenhum momento, pelo menos para mim até agora, de uma forma de representar numérica, que não seja através de uma... Né, dizer, eu posso hipoteticamente construir conjuntos dessa maneira. Posso? Podemos. Mas daí para passar isso para números, você tem essa outra questão. Que como você falou, né, nos inteiros, a gente consegue passar daquela relação de equivalência para o -3, -4. Nos racionais a gente não tem essa, vamos dizer, unicidade, a gente fica lá, mas de qualquer jeito a gente encontrou lá uma forma de representar as frações 2/3, 5/4. Aqui a gente ainda não chegou nisso, nessa parte. Então, o que a gente vai chegar é que no final dessa Constituição também, e não tem essa forma, né, na verdade, que no final dessa Constituição também a gente vai chegar a essa conclusão, que alguns são identificados como racionais, e a gente vai usar a notação que a gente chama de grupos racionais,
Beleza? E alguns não estão identificados como os racionais, que são os irracionais. Quem são esses que não estão identificados como racionais? Não sabemos nada sobre eles, nenhuma maneira de representar. Mas a gente constrói, né? A gente constrói, que é a decimal. Isso, então. Agora, o problema é que daí você tem que chegar ao fato de que se você faz aquela expansão decimal infinita não periódica, aquilo tem um significado que coincide com isso daí, porque isso não é dado a princípio. Exatamente. Então, veja bem, isso aí, para a gente ter uma representação para os irracionais, porque repara, o que a Michele está falando? A única representação genérica para todos os números reais, incluindo os racionais e os irracionais, é a representação posicional, que pode ser decimal. A gente aqui na aula que vem vai fazer em outras bases, tá? Vai fazer na base 7, numa base qualquer, tá? A gente pode escrever, por exemplo, pi em números, em algarismos maias, certo? Mas, enfim. Mas a única representação genérica para todos os números dessas, assim, quer dizer, pode ter outra, mas dessas conhecidas, a única que dá conta de todos os reais é a representação decimal ou a representação posicional, beleza? Só que para a gente ter um sentido rigoroso matematicamente para a representação decimal, a gente precisa falar de sequências antes. Por quê? Porque uma representação decimal infinita é a convergência de uma série, tá? Por exemplo, as dízimas periódicas, a gente pode pensar nela como a soma de uma PG, né? E as que não são periódicas não são a soma de uma PG, mas também são uma série. Beleza? Então, por enquanto, a gente não vai ter ainda a representação. Para ter representação, a gente vai precisar falar de sequências, que é o que a gente vai falar na aula que vem. E aí a gente vai falar, vai brincar, que é a parte que eu gosto, de escrever números em outras bases. Mas a gente só pode fazer isso se a gente fala de sequências primeiro. Beleza? Tranquilo? Tá? Certo? Mas o que a gente vai fazer agora? Bom, é isso, eu já falei que existem cortes que são racionais e que não são. O que a gente vai demonstrar, se der tempo, vamos até botar outra demonstração, de que existem mais cortes que não são irracionais que os que são racionais. A gente já viu uma demonstração que pode ser adaptada para isso, tá? Que é a demonstração pelo argumento da diagonal de campo. Só que essa demonstração do argumento da diagonal de campo também necessita da representação decimal antes. Mas tem outra que eu vou tentar ver aqui, que eu vou tentar dar aqui, que não precisa da representação decimal, tá? Enfim, vamos chegar lá. Beleza, pessoal? Certo? Então, agora eu quero falar, no resto da aula, eu quero falar sobre completude. E na próxima aula a gente vai continuar falando de completude, porque a gente vai falar de sequências, tem um monte de coisa de completude que aparece quando a gente fala de sequências, tá? Sequências de Cauchy, chamado Teorema de Bolzano-Weierstrass, que são coisas que têm a ver com completude, beleza? Então vamos falar sobre o que é essa tal de completude, tá? Então, a propriedade de completude, ela quer dizer esse negócio. Agora eu sou capaz de representar todas as medidas possíveis, tá? É isso. E existem várias maneiras equivalentes de expressar essa completude. Tranquilo? Certo? E aí a gente vai entender assim, tentar entender intuitivamente, digamos, por que essas maneiras equivalentes expressam a completude, tá? Então, eu vou falar de várias coisas a partir de agora e na aula que vem, várias propriedades que são maneiras de dizer esse conjunto que eu defini, esse corpo que eu defini é completo, ele não tem buracos. Tá legal? Certo? A primeira delas que eu quero falar hoje é a chamada propriedade do supremo. Quem já ouviu falar nisso? Todo mundo, né? Supremo. O que é essa propriedade do supremo? Todo conjunto, todo subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo. Tá beleza? Certo? Então a gente vai, com essa construção,
de Cauchy e Dedekind, a gente vai demonstrar isso. Tá beleza? Que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Você quer dizer, existe em R um supremo para o conjunto, não é que o conjunto em si tem um supremo. Existe todo conjunto limitado superiormente, para todo conjunto limitado superiormente existe um elemento que é o supremo. Um elemento real, dos reais, não um elemento do conjunto. Sim, não é um elemento do conjunto. Não necessariamente. Tá de boa isso, pessoal? Tá? Então, tem algumas definições que estão escritas aí, mas eu acho que são definições que são familiares e eu vou só falar elas oralmente. Assim. Mas só algumas coisas que é importante a gente assim, tirar todas as dúvidas possíveis. Primeiro, o que é um conjunto limitado? Reparem só que a gente está nesse pé, tá? A gente já tem soma, produto e ordem. Tranquilo? Então, tendo todos esses atributos, a gente pode falar as coisas que eu vou falar em seguida, tá? Certo? E sobretudo porque a gente tem ordem, tá? Então, olha só. O que é um conjunto limitado superiormente? Certo? É um conjunto, se vocês quiserem que eu escrevo, tá? Mas eu acho que nem precisa. O que é um conjunto limitado superiormente? É um conjunto para o qual um subconjunto de R, tá? Agora a gente está falando de subconjunto de R. É um subconjunto de R para o qual existe uma cota superior. O que é uma cota superior? É um elemento que é maior ou igual que todos os elementos daquele conjunto. Só que esse não precisa pertencer ao conjunto, tá? Beleza? Então vamos botar um conjunto, vamos botar aqui um conjunto bem bobo. Vamos botar o intervalo dele. Vamos olhar esse intervalo 0, 1 aqui. Beleza? Quem fala uma cota superior para esse intervalo? 7 é uma cota superior para esse intervalo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Outra cota superior para esse intervalo. 1 é uma cota superior. Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Então, uma cota superior é um número real que é maior ou igual a todos os elementos daquele conjunto, desse conjunto aí. Tá? Beleza? Bom, e o que é o máximo do conjunto? Um elemento que pertence ao conjunto, tal que é maior ou igual a todos os outros elementos do conjunto. Exato, beleza? O máximo, qual é a importância do máximo? É maior ou igual a todos os elementos do conjunto, mas ele tem que pertencer ao conjunto. Tranquilo? Então esse conjunto aqui tem máximo? Tem. E esse aqui? Não. Porque não existe nenhum elemento pertencente ao conjunto que seja maior ou igual a todos os elementos do conjunto. Em outras palavras, todo elemento que eu pegar pertencente a esse conjunto aqui, tipo 0,9, eu consigo um outro elemento que é maior do que aquele que eu peguei e que ainda pertence ao conjunto. Então, por isso, esse conjunto aqui não tem máximo. Mas ele tem o quê? Supremo. Como é que a gente define supremo? Vamos dizer assim, é o cara que se pertencesse ao conjunto seria máximo. Mas ele pode não pertencer. O máximo não pode pertencer. Não pode não pertencer. Então, como é que a gente define supremo? A menor das cotas superiores. Tá? Então, tanto nesse caso, como nesse caso, quem são as cotas superiores? São todos os números reais maiores ou iguais a 1. Então, quem é a menor das cotas superiores? 1. Então, tanto no caso. Então, o supremo, ele pode ou não pertencer ao conjunto, tá? Beleza? E o que a propriedade do supremo diz? A propriedade do supremo eu vou demonstrar agora com o teorema, tá? A propriedade do supremo diz que todo subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo. Beleza? Ele pode não ter máximo, mas ele tem um supremo. Tranquilo? Beleza? Também, só para tirar possíveis dúvidas, o conjunto pode não ter o máximo, tá? Beleza?
conjunto limitado superiormente. Tipo aquele ali, né? Tipo aquele. Um conjunto limitado superiormente. Ele sempre tem um supremo, mas ele não tem máximo. Mas se ele tiver máximo, esse máximo coincide com o supremo. Não pode ter um supremo em uma coisa e um máximo na outra, tá? Tranquilo? O máximo pode não existir. Mas se ele existir, ele é igual ao supremo. Beleza? Alguma dúvida nisso que eu falei super rápido? Assim, eu acho que isso é de boa, né? Sim, pode falar, gente. O supremo não precisa ser máximo, mas o máximo precisa ser supremo. Sim. E pode existir o supremo e não existir o máximo. Entendeu? O supremo sempre vai existir. Se for limitado superiormente. Só se for assim, tipo, zero infinito, não tem supremo. Beleza? É justamente isso que esse teorema vai dizer, tá? Posso apagar aqui. E se não for vazio, né? Hã? E se não for vazio? Se não for possíveis. Bem lembrado. Escrever isso no inicial do teorema. Então, uma função contínua, ela não tem supremo? Calma que ele está falando de conjunto, tá? Quando a gente fala de função, a gente fala de máximo da função, a gente pode falar de supremo da função, tá? Mas, na verdade, os conceitos de máximo, mínimo, supremo e ínfimo, né, como eu falei, mas analogamente tem tudo isso, mínimo e ínfimo, né? O que é o ínfimo? É a maior das próprias inferiores, é tudo amado, tá? Mas esses conceitos de máximo, mínimo, supremo e ínfimo são conceitos que se aplicam a conjuntos, tá? Mas eu falo, por extensão, eu posso falar também de máximo de função. Mas quando eu falo de máximo de função, o que eu quero dizer? Máximo ou supremo da função, posso falar. É do conjunto imagem. Beleza? Então, por exemplo, se eu definir essa função aqui, qual é o máximo da função? É esse ponto aqui. Por que esse ponto é máximo da função? Porque o conjunto imagem dessa função é esse cara. Então, beleza? Então, a mesma coisa, eu posso falar supremo de uma função. Certo? Por exemplo, a função exponencial é um exemplo, certo? Essa função não tem máximo nem mínimo, concorda? Porque quem é o conjunto imagem dessa função? É esse conjunto aqui, beleza? Certo? O conjunto imagem da função é. Então ela tem um ínfimo, certo? Mas quando eu falo ínfimo da função, é um abuso de linguagem, digamos assim, que eu quero dizer o ínfimo do conjunto imagem daquela função. Beleza? Certo? Que no caso é zero, mas ela não tem mínimo nem máximo, tá? No caso daquela parada que você fez agora, se a função não tivesse definida naquele tipo X. Se tivesse uma bolinha. E aí eu encontrei esse supremo. Isso, exatamente. Beleza? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai falar de funções contínuas. Tranquilo, pessoal? Certo? Então agora eu vou demonstrar esse teorema aqui, ó. Me lembrou do não vazio que eu esqueço de escrever aqui. Não, vazio é legal, né? Porque você pensa aí numa cota superior para o vazio. Pensaram aí numa cota superior para o vazio? Diz aí. 7 é maior que todo elemento vazio. Qualquer número, né? É maior do que todo elemento vazio. Agora pensa numa cota inferior. 7 também. Então vazio você tem... É o único conjunto que você tem cotas inferiores maiores do que cotas superiores do mesmo conjunto. Acontece um monte de doideira. Sim. Quando você dá espaço para o vazio chegar. Então a gente tem que... É verdade, isso aí. Não? Então a gente sempre tem que fazer essa ressalva, né? Não vazio. E às vezes eu esqueço mesmo de fazer essa ressalva.
É coisa de analista cri-cri, né? É. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a propriedade do Supremo, tá? Eu vou demonstrar essa propriedade. Eu vou demonstrar essa propriedade, tá? Mas, além de demonstrar essa propriedade, a gente precisa entender intuitivamente que essa propriedade tem a ver com a completude, tá? Por que essa propriedade tem a ver com a completude? Porque, pensem bem, a gente vai, nessa aula, nas próximas 2 aulas, sobretudo, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Como eu falei, essa é a primeira propriedade que tem a ver com a completude e a gente vai falar várias outras que tem a ver com a completude, beleza? A partir de agora. E a maneira de entender que essas propriedades têm a ver com a completude, assim, a maneira que eu acho que é bem importante, é entender que essas propriedades valem em R, mas não valem em Q. Tem sentido isso? Certo? Por quê? O que diferencia R de Q é que R é completo e Q não é completo. Tá legal? Certo? Tranquilo? Vitor, você já disse o que você colocou como ser completo? Você definiu, não só a ideia, né? Só a ideia. Existem várias maneiras de definir. Não, sim, só para saber assim qual... Não, então, no caso aqui dessa Constituição, em geral a gente fala que é completo porque vale essa propriedade. Mas isso é a definição formal. A questão é entender por que essa propriedade tem a ver com a completude, por que essa propriedade é razoável para expressar a completude. Né? Beleza? E aí é o seguinte, pensem bem, qual é a única maneira, agora a gente tem que pensar assim, quando a gente está no universo Q e no universo R, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, eu estou dizendo que essa propriedade, ela vale no universo R. Beleza? Eu vou demonstrar isso. Mas vamos entender por que ela não vale no universo Q. Tranquilo? Certo? Para entender isso, a gente pode pensar intuitivamente o seguinte. Qual é a única maneira de um conjunto limitado superiormente não ter um supremo? A única maneira disso acontecer é se no lugar onde deveria estar aquele supremo estivesse um buraco. Tá? Por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, se eu pensar nesse conjunto com o universo em que esse conjunto tem um supremo? Não. Beleza? Porque quem é o supremo desse conjunto? Se eu pensar no universo em R, raiz de 2. Quem é esse conjunto aqui? São os números racionais que estão entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Todo mundo concorda? Beleza? Certo? Então, quem é o supremo desse conjunto? Em R, raiz de 2. Quem é o supremo desse conjunto em Q? Não existe. Certo? Porque onde deveria estar esse supremo não tem nada. Tem uma coisa faltando, um buraco, entre aspas. Fez sentido, Cadu? Sim. Não fumei esse Tá se manifestando positivamente. Estou contando para você já. Tá. Mas fez. Perfeitamente. Sim, pessoal, de boa. Então, de agora em diante, a gente sempre vai fazer esse raciocínio. A gente vai fazer várias propriedades que a gente vai tentar entender que elas valem em R, mas não valem em Q.
Melhor dizendo, que elas valem quando a gente considera R como universo e não valem se a gente considera Q como universo. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então vamos demonstrar. Essa demonstração é meio assim, mind blowing, tá? Meio assim, por quê? Mas tá de boa isso aqui? Posso falar da demonstração? Sim. Então olha só. Por que essa demonstração é meio assim de dar um nó na cabeça? Como eu disse, pelo seguinte, porque ao longo da construção, pra gente, um número real é um corte, beleza? Certo? E um corte é um conjunto, tá? Que na verdade a gente vai associar esse conjunto com o seu separador, com a sua extremidade superior, tá? Mas formalmente a definição de corte é um conjunto que tem satisfazer aquelas três propriedades ali. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, esse conjunto gama, tá? Ele é um subconjunto de R, ou seja, esse conjunto gama é um conjunto de cortes, beleza? Mas um corte não é um conjunto. Então esse conjunto gama é um conjunto de conjuntos. Entendeu? É um conjunto cujos elementos são conjuntos, porque ele é um conjunto de cortes. Certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver que horas são para fazer uma escolha. 10:05. Ah, então já sei qual é a escolha. Olha só. Beleza, pessoal? Sim, esse é um conjunto cujos elementos são conjuntos, porque os elementos do conjunto gama são cortes. Essa letra aí é gama maiúscula, tá? Que eu estou usando a mesma anotação que está no PowerPoint, mas poderiam usar outra, tá? Assim, só para ficar mais fácil de acompanhar. Beleza, pessoal? Tá? Então é isso que dá um nó na cabeça. Certo? É porque os cortes são elementos de R. Isso. Exatamente. E gama é um subconjunto de R. Então os elementos de gama são elementos de R também. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Que assim, eu não vou fazer essa demonstração toda, mas eu vou fazer a principal parte. Certo? E ela está feita no PowerPoint, depois vocês podem acompanhar. Certo? Então qual é a principal parte dessa demonstração? Eu vou mostrar. Então olha só, o que é esse gama aqui? O que eu sei por hipótese sobre ele? Que ele é não vazio e que ele é limitado superiormente. Tranquilo? Certo? O que significa ser limitado superiormente? Significa, eu vou fazer rascunhão também, tá? Como ele é limitado superiormente, quer dizer que existe uma cota superior. Tá beleza? Certo? O que é uma cota superior? É um elemento de R, que eu vou chamar de C. É um elemento C pertencente a R, tal que C é maior ou igual que X para todo X pertencente a gama, beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? Isso é a definição de cota superior, tá? Agora, o que a gente tem que lembrar? Que, como eu falei agora há pouco, o que é essa relação de ordem? É a inclusão. Lembra que eu falei que um corte está contido no outro? Um corte ser maior ou igual que o outro é a mesma coisa que dizer que ele está contido no outro, tá? Então eu posso escrever assim, tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, olha só, agora o grande pulo do gato dessa demonstração, tá? Então, existe um corte C que contém, tipo assim, esse gama é uma família de cortes, certo? Beleza?
Tranquilo? E eu sei, por hipótese, que existe um corte C que contém todos os cortes X dessa família gama. Tá de boa? Certo? Tranquilo? E eu quero dizer que existe um supremo, que eu vou chamar de S. Tá? Certo? Como é que eu vou dizer que existe um supremo S? Como é que eu vou construir esse S? Preste atenção. O que tem que ser esse S? Esse S tem que ser a menor das cotas superiores. Beleza? Certo? O que é a menor das cotas superiores? É o menor conjunto que é maior ou igual que todos os conjuntos X aqui. Tranquilo? Certo? Mas só que quando eu falo maior ou igual, eu quero dizer contém. É igual eu escrevi aqui, tá? Então, o que tem que ser esse S? Como é que eu defino esse S? Esse S tem que ser o menor conjunto que contém todos esses elementos X. O que é isso? É mais evidente do que parece. Quem é o seu... É o quê? Não é o gama, porque o gama é a família, entendeu? O gama não é um dos X, entendeu? O gama é o nome do conjunto, é o nome da família ao qual todos os X pertencem. O gama não está na mesma categoria de X. O X pertence a R, o gama está contido em R. É assim, na verdade, a questão que eu estou. Por isso que eu falei que você dá nó, justamente por isso que eu falei que essa demonstração dá nó na cabeça, porque tem negócio contido, pertence, que fica tudo misturado. Beleza, pessoal? Tá? Mas vamos esquecer corte, porque é realmente mais fácil do que parece, porque tem toda essa discussão de corte que complica. Mas veja bem, o que eu quero fazer? Qual é a situação que eu estou? Eu tenho uma família de conjuntos. Beleza? Certo? E eu quero uma família de conjuntos quaisquer. Pensa em uma família de conjuntos quaisquer. Não precisa nem ser corte, tá? Esquece corte. Temporariamente. Pensa numa família de conjuntos quaisquer. Eu quero o menor conjunto que contenha todos os conjuntos. Quem é? É a união dos elementos, né? Hã? É a união dos elementos. É a união. Exatamente. Beleza? Quem é? Eu tenho, tipo assim, 3 conjuntos. Vou pensar que não seja corte, vou botar como bem boba, tá? 1, 2, 3, 4 e 1, 7. Beleza? Quem é o menor conjunto que contém todos esses? 1, 2, 3, 4, 7. Isso, que é a união deles. Tá? Beleza? Tranquilo? Então eu vou escrever o seguinte: seja S igual à união dos X. Vou escrever essa notação aqui. Pegando todos os X pertencentes a gama. Então gama é o nome da família, tá? Então eu vou pegar esse X, beleza? Tranquilo? Todos esses X pertencentes a gama e fazer a união deles. Isso aqui também é um subconjunto de R. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, essa é a grande sacada do conjunto. Do conjunto não, aí, da demonstração. Não pertence a R. Desculpa, tem razão. Tá vendo como é enganador isso? Pertence a R, justamente. Beleza? Então, olha só. O gama que está contínuo em R. Intuitivamente percebe que isso é um corte, mas teria que ser demonstrado também que essa união dá um corte. Isso aí deu spoiler. Desculpa. Não faz mal, mas olha só. Não, você já botou aí que pertence a R. Eu tava... mas é porque depois eu ia falar que estava errado isso. Não combinou, né? Faltou combinar. Então vamos apagar isso aqui. Por enquanto, mas vamos lá. Quem que eu tô... Mas tem razão, assim. Mas quem que eu ia falar? Olha só. Então, a grande sacada dessa demonstração é perceber que esse aqui é o supremo, tá? E por que ele é o supremo?
Porque se eu pegar C, uma cota superior qualquer de gama, tá? Então o que vai acontecer? Se C é uma cota superior qualquer, então C contém X para todo X pertencente a gama, beleza? Se C contém X para todo X pertencente a gama, então C contém a união de todos esses X também, beleza? Por isso que esse S é a menor das... O que eu vou falar agora está errado, tá? Mas eu já vou dizer que... Quer dizer, está errado não, ainda não está certo. Beleza? Mas por que eu vou poder afirmar no final da demonstração que esse S é o supremo? Eu vou poder afirmar por causa disso aqui. Isso aqui vai me garantir que ele é a menor das cotas superiores, tá legal? Certo? Porque, veja bem, S é a união de todos esses conjuntos, tá? Beleza? O que é uma cota superior? É um cara que contém todos os conjuntos. Se eu tenho um cara que contém todos os conjuntos de uma família, então ele contém a união também, concorda? Certo? Beleza? Então, isso vai me garantir que esse S que eu peguei, essa implicação aqui, vai me garantir que esse S que eu peguei será, de fato, a menor das cotas superiores. Porque como ele é união, ele é justinho. Então, ele é o menor conjunto possível que contém todos aqueles elementos. Tá legal? Tranquilo? Isso é a parte principal da demonstração. Fez sentido isso? Agora, o que falta? Que foi o spoiler que a Michelle deu. O que falta? Acabou a demonstração? Não. O que falta mostrar? Falta mostrar que esse S é um corte. Entendeu? Porque eu quero mostrar que o supremo desse negócio aí é um elemento de R. Então, o que significa ser um elemento de R? Ser um corte. Então, falta mostrar que esse S satisfaz aquelas três propriedades, tá? Beleza? Tranquilo? E para isso que esse C aqui vai servir também, tá? Beleza? Não dá para provar genericamente que a união de cortes é corte? Acho que dá. Deve dar, né? Dá. Aí já... Dá, sim. É isso mesmo que a gente faz aqui. É a demonstração genérica mesmo. Mas assim, mas falta esse pedaço, tá? Mas essa parte que eu falei aqui é a parte mais difícil da demonstração, beleza? Tranquilo? Certo? E a outra parte eu vou deixar para vocês. Calma que não acabou não. Já tem meia hora de aula. Dá para falar muita coisa. Mas e aí? Esse teorema é difícil, tá? Só para... Assim, essa demonstração é difícil. Por que ela é difícil? Ela não é difícil assim... objetivamente falando, vamos dizer, mas o que ela é difícil é que ela dá um nó na cabeça, porque a gente tem um monte de união, pertence, contido, entendeu? Porque a gente está operando com elementos de R, só que os elementos de R também são conjuntos. Então isso que eu falei que dá um nó na cabeça, beleza? Então eu acho que ela é difícil por isso, não é difícil passo a passo dela, mas eu acho que ela é difícil por isso, tá? Mas fez sentido essa demonstração? Beleza? Tá? Então agora, para relaxar, eu vou falar coisas um pouco mais fáceis, tá? Para terminar a aula de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boa até aqui? Tá? Então agora, uma vez demonstrado isso, a gente finalmente concluiu que é um corpo ordenado completo, porque aí eu vou definir nessa minha construção ser completo é satisfazer isso. Tá legal? Por isso que eu falei, uma coisa é essa definição formal. Eu vou definir que ser completo é satisfazer isso. Mas é importante também entender intuitivamente que isso corresponde
aquilo que a gente espera com a propriedade de completude. E como é que a gente entende isso? É entender que isso vale quando a gente considera R como universo, mas não vale quando a gente considera Q como universo. Tá? E é justamente isso que nos faz perceber que a validade dessa propriedade está associada com a ausência de buracos, entre aspas, que é a completude. Fez sentido isso? Sim? Beleza, Michele? Então agora eu quero dar outro exemplo disso, de uma outra propriedade que também é equivalente para a completude. A gente vai ver mais uma hoje e na aula que vem a gente vai ver várias, tá? Nas próximas 2 aulas. Beleza, pessoal? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu vou falar só uma coisinha, só para ser cri-cri também. Sim. Não, que é o seguinte, né? Que é uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, porque pensar assim nesse comentário, porque quando eu trabalho com análise lá, a gente de fato nem fala em complexo, mas você já falou em complexo. Essa forma de definir, ela usa ordenação. Boa, você define completude usando ordenação, né? A gente sabe que tem as outras, que você também vai trabalhar depois e vai mostrar que é equivalente. Isso. Mas daí essa definição de completude, ela funciona para o conjunto dos reais. Né? Essa observação é bacana, não sei se deu para entender o que a Michele falou. É porque eu já falei aqui que os complexos também são completos, certo? E nos complexos também não tem buraco, não tem nada faltando. Tá legal? Só que essa definição não serve para falar de completude nos complexos, porque ela depende da relação de ordem, nos complexos não tem ordem. Então, como a gente define completude nos complexos? É de uma outra maneira equivalente, que é, por exemplo, em geral, é via sequências de Cauchy, tá? Que é o que a gente vai falar na aula que vem. A definição mais geral de completude, que não depende da relação de ordem, é falar que toda sequência de Cauchy é convergente, que é uma coisa que talvez você tenha ouvido falar. Sim? E a gente vai falar sobre isso na aula que vem. Tá? Beleza? Que é esse comentário da Michele. A gente vai falar mais sobre isso. Depois tem a mais genérica ainda, que é a topológica, né? Que não define. Que aí tem a ver com fecho e tal. Mas enfim. Certo, pessoal? Tá, então vamos fazer mais uma propriedade só hoje. E essa propriedade é mais... Agora a gente está... Tipo, a gente estava assim... Aperte os cintos, agora aperte os cintos para aterrissar, tá? A gente vai voltar à Terra agora. Beleza? Agora coisas mais palpáveis. Isso aí era o... Certo? Beleza? Então agora a gente vai dedicar as próximas aulas a explorar a propriedade de completude. Tá legal? Certo? Então, eu vou fazer mais uma propriedade que tem a ver com isso. Pronto. Então, isso aí, vou explicar o que eu estou falando com isso, tá? Isso aí é o que a gente chama de propriedade dos intervalos encaixantes.
naturais. Beleza? Isso aí é o que a gente chama de propriedade dos intervalos encaixantes. Tá beleza? Certo? E essa propriedade, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E essa propriedade, ela também tem a ver com a completude. Tranquilo? Tá? Então, eu vou dar um exemplo de intervalos encaixantes. É uma família finita de intervalos, tal que um está continuando. É uma coisa bem mais fácil do que isso aqui. Tá? Um está contínuo, o seguinte está contínuo no anterior. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de intervalos encaixantes. Vamos pegar esses intervalos aqui. IN igual a menos 1 sobre N, 1 sobre N, com N pertencente a N. Concorda? Todo mundo percebe que são intervalos encaixantes nesse sentido? Porque quem é o primeiro? Menos 1, 1. Quem é o segundo? Menos meio, meio. Tá? Quem é o terceiro? Menos 1 terço, 1 terço. Tranquilo? Se eu fizer a interseção de todos esses IN, o que vai dar? Só o zero, concorda? Beleza? Hã? Beleza? Deixa eu falar zero, mas é um conjunto que tem zero. Isso. É o conjunto unitário zero. Tá legal? Tranquilo? Porque é o único elemento que está em todos eles. Tá beleza? Tranquilo? Então, quando a gente tem intervalos encaixantes, eles podem, como é o caso aí, eles podem, tipo assim, convergir para um único ponto. Poderia não ser isso, a interseção deles pode ser maior do que um ponto. Beleza? Tipo assim, se fosse esse daqui, ó. Se eu pegar esse outra família de intervalos aqui, menos 1 até 1 sobre N. Esses aí também são intervalos encaixantes. E quem é a interseção deles? Menos 1, 0, concorda? Então, no caso aqui, a interseção desses intervalos encaixantes é um intervalo. Porém, pode acontecer da interseção dos intervalos encaixantes degenerar num único ponto. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, agora que é a reflexão importante. Quando eu tenho o meu universo R, certo? Vamos dizer assim, na pior das hipóteses, a interseção vai ser um único ponto dos intervalos encaixantes. Tá de boa? Por isso que eu escrevi ali, eu posso garantir que essa interseção é diferente de vazio, porque na pior das hipóteses vai ser um ponto. Beleza? Agora, se eu tiver o meu universo que essa interseção pode dar vazio, pelo mesmo motivo que eu falei antes, tá? Porque no lugar faz conta que fosse os intervalos, que aqui em vez do zero fosse raiz de 2. Então em que seria vazio. Tá beleza? Certo? Então é o mesmo exercício que eu estou falando. Que a gente falou agora há pouco, tá? Pensar essa propriedade dos intervalos encaixantes também é uma coisa que está diretamente ligada à completude. E como é que é a maneira de perceber isso? É perceber que ela vale quando eu considero R como universo e não vale quando eu considero Q como universo. Faz de conta que em vez de pegar, vou roubar agora, tá? Que em vez de pegar menos 1 sobre N, 1 sobre N, eu pegasse π menos 1 sobre N, π mais 1 sobre N. Então quem seria a interseção? Π. Tá de boa? Fora um número irracional qualquer. Isso intersectado com o que, né? Você podia pegar isso daí intersectado com o que. Intersectado com o que? Aí seria vazio. Aí a interseção disso tudo seria vazio. Beleza? Fez sentido isso? Beleza? Tá. Então agora deixa eu só dar a ideia da demonstração disso. Ô, Vitor, antes de passar a demonstração, você depois vai falar sobre se esses intervalos não fossem fechados? Eu queria falar sobre, pode ser, mas pode deixar isso como exercício para eles pensarem. Eu queria falar sobre uma demonstração da não enumerabilidade, que é um corolário disso, que é bem legal. bacana. Conhece?
Você vai dividindo em 3. Acho que não lembro não. Tá. Vamos ver. Então fica isso aí como exercício. E se esses intervalos fossem abertos? Também valeria? A gente responde isso no ano que vem, tá? É, porque naquele exemplo dele ali valeria, né? É. Mas será que em todos os casos valeria? Isso. Então pensem sobre isso. Tem que ser fechado ou pode ser aberto, tá? Naquele teorema. Né? No enunciado do teorema, beleza? Mas vamos fazer a demonstração. Essa demonstração não é muito sinistra. Vamos lá. Então, olha só. Qual é? Vou fazer também. Ela está arrumadinha no PowerPoint, tá? Muito bom ter esse PowerPoint. Então, qual é a ideia dela? Primeiro, a gente percebe o seguinte, ó, que como esses intervalos são encaixantes, eles não podem um se meter no meio do outro, basicamente, tá? Então, o que vai acontecer? Todas as extremidades superiores desses intervalos estão para um lado e todas as extremidades inferiores estão para o outro lado. Em outras palavras, eu vou ter isso aqui, ó. AM é menor do que BN para todo MN pertencentes a N, beleza? Fez sentido isso? Ah, na verdade é menor ou igual a definição. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, se eu pegar qualquer extremidade inferior de qualquer intervalo, ela vai ser menor ou igual que qualquer extremidade superior de qualquer intervalo. Beleza? Dá para perceber isso, sim, né? Sim. Tranquilo? Tá? Porque senão daria vazio, né? Um cortaria o outro, né? Digamos assim. Beleza, pessoal? Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto A esse é o conjunto A de todas as extremidades inferiores. Tranquilo? Certo? Eu poderia pegar da mesma forma o conjunto de todas as extremidades superiores, tá? Que daria certo a demonstração também. Beleza? Então, nesse caso aqui, quem seria o conjunto A? Seriam todos os números na forma menos 1 sobre N, tá de boa? Certo, pessoal? Tá? Então, nesse caso aqui, o conjunto A seria menos 1, menos meio, menos 1/3, menos 1/4, etc. Tá tranquilo? Certo? Aí, o que eu posso observar para esse conjunto A? Sobre esse conjunto A. Esse conjunto A é não vazio, beleza? E limitado superiormente. Tá de boa? Por que ele é limitado superiormente? Porque esses B's aqui, ó, são as cotas superiores. Tranquilo? Certo? Porque todo BN é cota superior de A. Tá de boa? Tá certo isso, pessoal? Tranquilo? Certo? Aí beleza até aqui? Tá? Então, o que eu posso garantir? Pelo teorema anterior, o que o teorema anterior que a gente demonstrou acabou de dizer? Que tem um supremo. Todo conjunto não vazio limitado superiormente tem um supremo. Tá? Então, existe um elemento que eu vou chamar de A0. Vou chamar de S mesmo. Não sei como está escrito aí, mas não importa. Existe um elemento S supremo de A. Beleza? Tranquilo? Certo? Isso é por causa do teorema anterior, que a gente acabou de demonstrar. Tá beleza? Certo? Então, o que eu sei sobre esse supremo? Qual é a definição desse supremo? Que ele é uma cota superior e todas as outras cotas superiores são maiores do que ele. Maiores ou iguais que ele. Beleza? Certo? Então, o que eu posso afirmar? Primeiro que ele é uma cota superior, tranquilo?
Ou seja, então S é maior ou igual que a N para todo a N pertencente a A. Tá de boa isso? Certo? Além disso, eu posso afirmar que todas as outras cotas superiores são maiores ou iguais que esse S. Tá legal? Esses BN aqui eu não estou falando que eles são cotas superiores. Então eu vou ter também que S é menor ou igual que BN para todo, para botar assim, para todo N pertencente a N. Boa. Certo? Tá? Isso aqui é porque S é cota superior de A. Então é maior que todos os elementos de A. E isso aqui, porque S é a menor das cotas superiores. Então qualquer outra cota superior é maior do que ele. Então o que eu tenho disso aqui? Eu vou ter isso aqui, ó, que S tá assim, beleza? Para todo N pertencente a N, tá de boa isso? Certo? Agora, o que significa dizer que S está entre a N e BN para todo N pertencente a N? Em outras palavras, é que S pertence ao intervalo AN, BN para todo N pertencente a N, tá legal? Certo? Então, se esse S pertence a todos os intervalos AN, BN, então ele pertence à interseção. Então eu chego à conclusão que a interseção é diferente de vazio. Tá de boa? Todo mundo concorda que esse teorema é mais terráqueo do que o outro? Sim? Hã? Pode discordar, hein? Fala, Guilherme. Concorda? Você? O que ela falou? Fala aí. Não, eu não falei nada, eu falei que chega a ser até bonito comparado a isso. Sim, é verdade. Satisfatório. Sim. Tá de boa, pessoal, isso aqui? Cara, Tá. por ele que você nem desenhou nada. É porque eu tô com... pra dar tempo de falar na aula. Que eu quero só falar mais uma coisinha que é super legal. Esse é mais legal ainda, tá? Do que esse aqui. Bom, então aqui, isso aí, como eu falei, é mais um exemplo de uma propriedade que é diretamente ligada à completude, e aí esse exercício é pensar sempre, a gente vai fazer isso muitas vezes na aula que vem, que essa propriedade vale quando eu considero R como universo, não vale quando eu considero Q como universo. Tá? Agora falta 10 minutos e eu quero falar só mais uma coisa, que é consequência desse teorema aí e que é muito bacana, que é uma outra demonstração da não enumerabilidade de R. Tá? Beleza? Certo? Alguma dúvida sobre aquilo ali? Tá, então vamos fazer rapidinho. Posso apagar tudo? Olha só. Vou botar assim. Um corolário. R é não enumerável. É um corolário disso aí. Como eu falei, por que eu quero fazer essa demonstração agora? Porque como a gente já sabe que os racionais são enumeráveis, beleza? Quando a gente demonstra que os reais são não enumeráveis, a gente tem como consequência disso que os irracionais são não enumeráveis, beleza? Certo? Então, para fechar essa discussão sobre a construção de R, isso aqui vai nos permitir chegar à conclusão de que existem mais irracionais do que reais. Tá? Do que reais não, do que racionais, desculpa. Beleza? Então a gente começou falando que tem dois tipos de cortes.
os cortes que acontecem num número racional e os cortes que acontecem numa ausência. Beleza? E agora a gente está concluindo que, na verdade, esses são a grande maioria. Tranquilo, pessoal? Não só existem cortes que não são racionais, como eles são a maioria. Tá? Então é só para fechar mesmo a aula de hoje. E essa demonstração, como eu falei, diferente da outra que nós já fizemos, ela não depende da representação decimal. Tá? A outra, que é com o argumento de diagonal de Cantor, ela depende da gente ter uma construção, ter uma representação decimal. Tá? Beleza? E essa aqui é muito surpreendente, eu acho. Essa. Michele, já viu essa demonstração? Eu não me lembro. Ah. Não sei. Então, deixa eu ver aqui. Rapidinho. Mas eu já estou imaginando como é que você vai querer usar uma suposta enumerabilidade para construir alguma coisa encaixada. Não, olha só. Então, a demonstração. Eu vou fazer o seguinte: seja uma função f de n em r, tá? Tranquilo? Porque lembrando, o que é enumerável? Enumerável, um conjunto é enumerável quando existe uma bijeção de n com esse conjunto, tá? Essa demonstração, ela, como eu disse, ela é bem surpreendente, porque ela é simples, assim, eu acho que ela é razoavelmente simples, usa intervalos encaixantes e nos leva a essa conclusão, tá? Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que isso aqui não pode ser uma bijeção. Tranquilo? Igual a gente já demonstrou outras vezes. Beleza? Então, eu vou mostrar que se eu pegar qualquer função de n em R, certo? Ela não vai poder ser sobrejetiva. Tá legal? Então, eu sempre vou poder obter um elemento que não está na imagem dessa função. Tá tranquilo isso, pessoal? Certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso? Eu quero mostrar que essa função não pode ser sobrejetiva de jeito nenhum. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar... Não precisa. Só o fato de eu chegar à conclusão, eu posso até supor que ela é injetiva, tá? Mas só o fato de eu mostrar que ela não pode ser sobrejetiva, já que a gente não pode ser bijetiva. Quando você faz a diagonal de Cantor, você está fazendo um pouco isso também. Fazendo a mesma coisa. Só que... Exatamente. A diagonal de Cantor é a mesma coisa. Beleza? Eu estou pegando uma função de n em R e eu vou mostrar que existe um elemento que está no controdomínio e não está na imagem. Tá de boa? Certo? Só que no caso da diagonal de Cantor, esse argumento depende de ter uma representação. E a gente não falou de representação ainda. Beleza, pessoal? Tá? Então, olha só, como é que eu vou mostrar isso? Eu vou pegar o elemento f de 1. Isso aqui é algum número real, concorda? Porque essa função não é de n em R. Então isso aqui é algum número real, que eu não sei, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer número real. Tá legal? E aí eu vou considerar um intervalo que eu vou chamar de I1. Eu vou, esse intervalo de 1, I1, eu vou chamar ele de A1B1. E já vocês vão entender por que essa escolha das letras, por que A1B1 não A1B1, tá? Vocês já vão entender isso. Eu vou escolher esse intervalo A1B1, um intervalo tal que f de 1 não pertença a ele. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Porque olha só. F de 1 é algum número real, faz de conta que F de 1 fala aí um valor para ser F de 1. Qual que é? Raiz de 2. Tá, raiz de 2. Então quem pode ser esse intervalo A1 D1? 0 0 a 1, beleza?
certo? Ou seja qual for o valor, porque, repara, essa é uma função qualquer. Então, justamente eu estou falando, seja qual for essa função, ela não vai poder ser uma sobrejeção. Esse é o meu objetivo, tá? Então, eu não sei quem é o valor de f de 1. Esse valor de f de 1 pode ser qualquer número real. Mas seja qual for o valor de f de 1, eu vou poder escolher um intervalo que ele não pertence. Ou ele está para a direita ou para a esquerda. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou escolher dois elementos que eu vou chamar de B1 e C1 pertencentes a esse intervalo I1 e B1 menor do que C1, tá beleza? Tranquilo? Aí o que vai acontecer? Então, eu tenho que esses dois elementos estão aqui dentro desse intervalo, tá? A demonstração já vai acabar, tá? É tipo assim, eu surpreendente. Hã? Aparece do nada, ó. Esses elementos estão aqui dentro desse intervalo, tá beleza? Certo? Então, eu posso pensar nisso aqui, ó. A1, B1. Eu posso decompor, fixando esses elementos, eu posso decompor esse intervalo aqui em 3 subintervalos. Beleza? Que é A1, B1, B1, C1, Eu acho que eu tinha visto uma outra versão dessa, porque quando você fez a primeira parte eu lembrei, mas não tinha esse pedaço do... Era diferente essa parte aí, mas vamos ver. Tá, eu acho essa demonstração super legal. É bem legal mesmo, eu tinha esquecido. Pois é. Olha só, então eu vou decompor esse intervalo em 3 subintervalos, concorda? Beleza? Aí, eu vou olhar agora para o f de 2. Repara que esse B1 e C1 não precisa ser uma partes iguais não, tá? São quaisquer elementos ali dentro. Aí eu vou olhar o f de 2, tranquilo? Certo? Repara só, como eu decompus esse intervalo I1 em 3 subintervalos, eu posso garantir que existe pelo menos um desses 3 intervalos ao qual o f de 2 não pertence. Beleza? Tranquilo? E por que eu precisei decompor em 3 intervalos? Porque se eu tivesse separado em 2 intervalos, eu poderia ter um azar louco do f de 2 ser exatamente esse ponto no meio. Entendeu? Beleza? Se eu tivesse um intervalo, tipo assim, A1, B1, e outro intervalo B1, C1 só, se o f de 2 fosse exatamente o B1, então ele estaria nesses dois. Tá tranquilo? Tá? Mas, como eu estou considerando 3 intervalos assim, né, o f de 2 ele pode estar em nenhum desses 3 intervalos, porque ele pode estar à direita ou à esquerda, beleza? Ele pode estar em um deles, pode estar em 2 deles, que ele pode ser o B1 ou o C1. Se ele for o B1 ou o C1, ele vai estar em 2 deles, mas não pode, é impossível de jeito nenhum ele estar nos 3 ao mesmo tempo. Então existe pelo menos um desses 3 intervalos aqui, ao qual o f de 2 não pertence. Esse intervalo eu vou chamar de I2. Então esse I2 é um desses 3 aqui, ao qual o f de 2 não pertence. E eu vou chamar esse I2 de A2D2. Tá? Agora eu vou fazer uma mesma partição análoga desse I2 em relação ao f de 3. Então eu vou pegar uma partição ao qual o f de 3 não pertence. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu consigo com isso? Eu consigo uma sequência de intervalos, que eu falei o I2, eu falei o I3, I4, tarará, de tal maneira que o f de n não pertence a n
para todo N pertencente a N. Tá de boa isso? Sim. Certo? Tranquilo? Tá? Só que, vou escrever aqui. Pelo teorema anterior, que é a propriedade dos intervalos encaixantes, beleza? Existe pelo menos a interseção. E eles são encaixantes, por isso que eu precisei pegar um dentro do outro, tá? Então, essa interseção é diferente de vazio, tá? Beleza? Então, existe um elemento X, sei lá, pertencente a essa interseção, beleza? Então, esse elemento X, ele está em todos esses intervalos, certo? Se ele está em todos esses intervalos, ele não pode ser igual a f de n para nenhum n, beleza? Certo? Porque o f de n não está em nenhum desses intervalos. Quer dizer, não está no intervalo correspondente. Beleza? Certo? Então, logo, x é diferente de f de n para todo n pertencente a n. Tá beleza? Certo, pessoal? Não é legal? Muito legal. Então, para terminar, o que esse teorema diz? Ele dá, não só, ele nos diz que com essa construção nós temos mais números irracionais do que números racionais, como também ele diz que ele assim, evidencia que a não enumerabilidade como uma consequência da completude, certo? Então, para eu completar o conjunto Q, eu vou obter um conjunto não enumerável, beleza? A completude não é compatível com a enumerabilidade. Para eu completar, eu tenho que ir além da enumerabilidade. É isso que esse teorema diz. Tem sentido isso? Sim? Fala aí, Cadu. Tá. Então tá, mais alguma pergunta? Aí o divórcio vai dar vontade de novo. Exatamente, isso aí. Exatamente, até os racionais eu tinha tudo coisas enumeráveis. Por quê? Porque até os racionais eu estou trabalhando só com as operações. Eu estou trabalhando com coisas algébricas, com multiplicação e adição. Aqui não, eu faço um passo que é além das operações. Então eu chego na não enumerabilidade também. Fez sentido isso? Sim. Então é isso que esse teorema diz também. Ele coloca a não enumerabilidade como consequência direta da completude. Para eu completar, eu preciso mais elementos mesmo do que se eu tivesse uma coisa enumerável. Certo? Beleza? Então é isso. O que mais? Mais alguma pergunta? Michelle, falando alguma coisa? Não, legal a demonstração. Isso. Então, valeu, a aula de hoje foi densa.